Cláudio, está conosco aqui na ponta da linha o nosso colega João Pedro Melo para falar do Congresso, né? Que está travado, que está faltando aí pouco mais. Fala mal, eu espero. De uma... tá faltando um pouco mais de um mês para o fim do ano e algumas semanas aí para o fim do expediente legislativo, né? E os parlamentares do governo já estão negociando aí para decidir o que vai andar e o que vai ficar para 2021, não é isso, João Pedro? Muito boa noite, hein? Oi, Danilo, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite também ao Cláudio, claro. A gente está acompanhando essa questão do Congresso Nacional, mas o grande lance é exatamente isso que você falou. Muitas matérias estão travadas, estão praticamente paradas. Entre elas a gente tem a reforma administrativa, a reforma tributária, aquela PEC do Pacto Federativo, também proposta de emenda à Constituição de prisão após condenação em segunda instância. Então, todas essas questões, por enquanto, estão travadas no Congresso Nacional. E o grande lance é que essas questões dependem da reformulação, da reinstalação de comissões, tanto no Senado como também na Câmara dos Deputados. E isso não foi feito nesse ano de 2020, principalmente por conta dessa pandemia da Covid-19. Um outro material que a gente tem também aí já tramitando no Legislativo, mas que ainda não teve, vamos dizer assim, nem um décimo do andamento que devia ter, é o chamado Renda Cidadã, né? Aquele novo programa social do governo federal que foi anunciado lá no mês de agosto e que até agora não teve qualquer tipo de andamento, ou seja, não saiu do papel. Recentemente, uma entrevista que deu o senador Márcio Bittar, que é o relator dessa questão, disse o seguinte, que mesmo espremendo dali, ainda faltam 30 bilhões de reais para que, de fato, esse programa saia do papel. O que sobra como discricionário, quer dizer, o orçamento que o governo pode dizer, eu vou gastar aqui, eu vou gastar ali, são 100 bilhões de reais, fora o valor já do Bolsa Família. Tirando o orçamento que já está carimbado para o Bolsa Família, você ainda tem que buscar basicamente 30 bilhões de reais. Então a conta não é fácil. É uma conta bem difícil, que o governo, claro, está batalhando aí para conseguir resolver esse problema. Bom, os parlamentares no Congresso Nacional já estão discutindo essa reinstalação das comissões, mas a gente tem aí pouco mais de 3 semanas, né, de expediente legislativo, vamos dizer assim, o que não daria tempo nem para a gente eleger um presidente dessas comissões e depois colocar, de fato, essas matérias em debate. Então, segundo os parlamentares, a ausência de atividade nesses colegiados acaba gerando uma certa insegurança jurídica. Isso para os debates, principalmente de PECs, já que tratam de mudanças profundas na Constituição. A gente conversou com o senador Major Olímpio recentemente e ele disse o seguinte, que pautas como o orçamento e até outras questões econômicas não devem ser votadas, mas ele dá um alerta para uma outra questão. Não é só por conta do tempo apertado, mas também porque os parlamentares já estão pensando na eleição das mesas diretoras lá em fevereiro. Nós vamos ter só 3 semanas, na hora que terminar o segundo turno, para tentar votar a LDO e mais alguma pauta de ordem econômica. Acho que nem a PEC emergencial e o orçamento, acho que nós não vamos conseguir votar, porque está muito encalacrado e já contaminou com a eleição da Câmara a briga lá, porque nem a Comissão Mista de Orçamento está concretamente formada. Pois é, com relação a esse orçamento, o governo, se não votar até o fim de dezembro, terá apenas 1/12 do valor que foi empenhado para 2020 para gastar no ano de 2021. Então, por conta disso, Cláudio, Danilo, já se falam aqui nos bastidores em cancelamento do recesso parlamentar do mês de janeiro. Com isso, a gente teria ali a primeira semana do ano de 2021 de um recesso branco e aí, na sequência, os parlamentares estariam de volta, mesmo que virtualmente, para fazer a votação desse orçamento aqui na capital do país. Tá aí, João Pedro Melo.